Bom, a pergunta, né, que não quer calar é por que Plutão não é um planeta, né? É interessante isso, porque Plutão não saiu do lugar, não aconteceu nada diferente, é só a definição, né? Houve uma alteração na definição do que é um planeta, isso vale para um planeta do sistema solar ou para os mais de 4.000 planetas fora do sistema solar. Então, para um objeto ser declarado um planeta, ele tem que estar em órbita ao redor de uma estrela, pode ser uma estrela binária, ele tem que ter uma forma determinada pelo equilíbrio hidrostático, ou melhor dizendo, uma forma arredondada, né? E ele tem que dominar a região vizinha, a região próxima a ele, ele tem que dominar. E é esta restrição, e é esse item que Plutão não está obedecendo. Ele não domina a região vizinha, ele tem outros objetos próximos a ele, tá? Então, Plutão deixou de ser denominado, é só isso, é só uma denominação, de planeta, porque ele não satisfaz esse terceiro item, que é dominar gravitacionalmente a região vizinha. E por que a gente sempre se refere a Plutão como um sistema binário? A gente sempre fala Plutão e Caronte, porque o diâmetro de Caronte é um pouquinho maior do que metade do diâmetro de Plutão. Então, eles são muito próximos em termos de tamanho. Isso comparado aos objetos que tem no sistema solar, né? Se a gente for comparar, por exemplo, Júpiter e os seus satélites, a diferença é enorme. E no caso de Plutão e Caronte, eles são bem próximos. Aliás, deixa eu só mostrar uma imagem aqui. Aliás, vocês veem o meu cursor? Sim, sim, vemos. Sim, Silvia. Tá, então se vocês verem, essa é uma imagem que a gente tinha bem antiga, de Plutão e Caronte, né? Então, se vocês olharem, é um sistema binário, então significa que o centro de massa, o ponto onde os dois objetos estão ao redor, está fora de Plutão, é o único do sistema solar, porque todos os outros planetas, o centro de massa está dentro do corpo principal, de Júpiter, Saturno, e no caso de Plutão e Caronte, não. Então, Plutão e Caronte estão em órbita ao redor de um ponto que está bem próximo aqui de Plutão, e os outros satélites também. Então, ele não é um sistema, não é um sistema, não, ele é um sistema binário, que a gente chama de sistema binário. Tá, e só para vocês terem uma ideia de distância, Plutão está a quase 33 unidades astronômicas do Sol, ou seja, está muito longe, né? Uma unidade astronômica dá mais ou menos 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros, então está muito longe. Aqui nessa figura, a gente vê esse cinturão aqui, chamado cinturão de Kuiper, tá? Nós vemos em pontilhados azuis algumas sondas que visitaram vários planetas, então tem a Voyager 1, a Voyager 2, que estão praticamente nos confins do sistema solar, tem a Pioneer 11, a Pioneer 10, que ainda estão no sistema solar, longe, né? Mas ainda estão no sistema solar. E em vermelho aqui a gente vê a trajetória da New Horizons, né? Então, essas órbitas que a gente vê em amarelo, laranja, roxo e verde, são as órbitas de Plutão, que é o mais externo, Netuno, depois a gente tem Urano e Saturno, né? E interior a Saturno tem Júpiter e os 4 planetas pequenos ou rochosos, né? Então, vocês veem como que a New Horizon, ela saiu da Terra e passou por Plutão, né, pelo sistema de Plutão, e passou por um corpo que chama Rocote, né, no cinturão de Kuiper. Então, realmente, a viagem da sonda de todas essas sondas, é uma coisa fantástica, né, quando a gente pensa em termos de viajar essa quantidade de quilômetros, né, tão longe assim, para visitar os objetos. Então, Plutão e Caronte, como eu falei, Caronte tem 1.200, um pouquinho mais de 1.200 quilômetros de diâmetro, Plutão é 2 vezes mais, né, a órbita de Plutão ao redor do Sol é mais ou menos 250 anos, né, e isso era tudo que a gente tinha
antes da New Horizons. Apesar dos telescópios que descobriram outros satélites de Plutão, mas a visualização da superfície, das crateras, abismo, das montanhas, tudo isso foi graças à missão New Horizons.